Testando o microfone. Boa noite. Boa noite. Estou arrumando aqui o meu microfone e o meu chá, porque está muito frio em São Paulo. Estou descabelado. Boa noite. Eu tava aqui achando que meu microfone tava desligado. Não. Aqui não tá frio, não. Nossa, aqui tá um gelo, Ana, tá um horror. Eu tô com 3. Tá muito frio. E aí, no lugar da minha aguinha tradicional, eu trouxe um chá. Eu vou fazer um teste só para eu ver a apresentação se vai aparecer para vocês, tá? Bem-vinda, Natiele, tá? Tô vendo só que ela tá aqui, né? Então, Ana, você enxerga a minha apresentação? Beleza. Beleza. Esperar um pouquinho para o pessoal chegar, tá bom? Um disse que não ia poder participar e a outra, a mensagem não chega de jeito nenhum. Então acho que ela tá sem internet. Só que eu tô esperando um menino responder. Então a gente espera assim um pouquinho Tá e a bom, gente começa, tá bom? tá bom. Se precisar invadir um pouquinho do tempo da segunda parte, a gente invade, não tem problema. Se quiserem aproveitar e perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade. É uma aula que também é um bate-papo. Só quero avisar pra Natiele ficar à vontade, né, pra ligar a câmera ou o microfone quando quiser falar alguma coisa. Tá bom, Ana. Fica à vontade. A gente está aqui, pode conversar, pode perguntar. Fica à vontade. Inclusive, durante a parte que eu estiver apresentando, quem tiver, se vocês tiverem dúvida ou quiserem fazer um comentário, tá? Não tem problema, não. Hoje eu fiquei o dia todo pensando, né, em quando eu fazia Enem e eu ficava ansiosa. Aí eu falei, meu Deus, imagina o tanto de gente que fica passando isso. Porque eu já estudava, né, pensando assim, nossa, será que o que eu tô estudando vai cair realmente? Será que eu não tô estudando coisa que não tem nada a ver? E eu sabia que quando eu chegasse na prova ia acontecer aquilo de ficar com dúvida, de dar branco, né? E assim,
Acho que isso, essa questão emocional, era muito ruim na época que eu fazia. Acho que até hoje, em qualquer coisa. E Em na época qualquer que eu coisa fiz muito também, ruim. Ana. Na época em que eu fiz também. E a concorrência eu acho que era um pouco menor ainda do que foi na sua, né? Eu lembro que os cursos mais concorridos eram medicina e jornalismo, por exemplo, que eram coisa de 80 pessoas por vaga, coisas assim, né? E hoje eu acho que é bem mais. Eu acho que deve ter, sei lá, 200 pessoas mais, não sei, por vaga. Eu passei em história na época e letras. Na época eram tipo 20 pessoas por vaga, 30 pessoas por vaga, né? E dá um negócio, você fica inseguro, principalmente, né? E Muito. o negócio foi o branco. Hoje, depois que eu me especializei em neurociência e tal, eu fui entender que o branco é o excesso de atividade, não é a falta de atividade. A gente pensa assim, nossa, deu branco, eu esqueci tudo, quer dizer, minha mente está vazia. Pelo contrário, ela está tão agitada, tão estimulada, que ela para, ela fica estática. E você não consegue acessar o seu banco de dados por alguns instantes, né? Quem É, sabe hoje a isso gente mesmo. consegue entender um pouco melhor como esse mecanismo funciona. Eu acho que informação ajuda. O senhor falou na concorrência, né? Eu fiz um vestibular, não lembro em que ano foi, mas foi próximo. Medicina eram 600 pessoas para uma vaga. Pois é, pois é. Ó, eu fiz vestibular, né, no longínquo passado. Eu me formei em 2007. Então, você pensa, foram 4 anos, então eu entrei na faculdade em 2003 para 2004. E naquela época já era concorrido. E eu fiz faculdade pública, né? Eu passei em 2 faculdades públicas, 3 particulares e depois outras tal. E naquela época já era concorrido. Depois de um tempo, eu comecei a estudar mais para outras coisas, não para vestibulares. E entrei nos concursos. E concurso é tanto quanto vestibular. É muito interessante a quantidade de pessoas atrás das vagas, né? O concurso que eu hoje trabalho, eu passei na posição 46 de 16 mil pessoas. Então você vê, e é uma vaga, não é um super concurso, uma super oportunidade, sabe? Então eu acho que as pessoas estão realmente enxergando a universidade pública e os empregos públicos com outros olhos hoje. Eu acho que é uma saída importante, claro, né? Oportunidades. É, se o senhor quiser, eu acho que a gente pode ir e caso alguém decida entrar posteriormente, aí continua, pega do que já passou. Tá bom, tranquilo, tranquilo. Tudo bem, Natiele? Eu começar? Você tá acompanhando? Sim, tô. E eu Então, também. beleza. Que bom. Bom, eu vou fazer assim, Ana, eu tô usando a visão dividida, eu não sei como você me vê aí, tá? Eu vou colocar a visão só para aparecer a minha tela. E vou falando por cima dela, tá bom? E aí, quando vocês quiserem falar alguma coisa, eu paro e a gente volta para essa visão, tá bom? Então, muito bem. Eu vou me colocar como principal aqui. Então tá, vamos começar. Como a gente já começou conversando, né, a Ana e eu começamos batendo esse papo, né? O assunto de hoje é inteligência emocional. E aí é legal a gente ressaltar por que que é interessante a gente falar sobre inteligência emocional, né? Justamente porque a gente vive tenso na vida, né? E o tempo do vestibular costuma ser um dos mais desafiadores da nossa vida, né? E quando a gente assume o controle das nossas respostas, as emoções a gente não consegue controlar porque elas são automáticas, né? A gente entende a resposta dela. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quando a gente assume o controle da situação e a gente começa a enxergar melhor o que é verdade, o que não é, o que é real dentro do nosso cérebro e o que é o sentimento tomando conta, a gente economiza energia e consegue concentrar mais a nossa atenção na prova. E o nosso desempenho certamente melhora, né? Então, o foco de tudo, antes de começar a conversa, é a atenção. Então, vamos descobrir por quê, né? Eu sou o professor André Cavalini,
e eu sou o criador do Além da Linguagem, e é um lugar que eu criei para levar conteúdo, basicamente isso. Inicialmente sobre redação, que é a minha formação, já vou mostrar para vocês quem eu sou. E depois, sobre saúde mental, que acabou sendo a maior demanda, né? As pessoas começaram a querer saber mais sobre saúde mental e acabou ganhando muito espaço no meu perfil. E aí surgiu essa aula. Primeiro eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, rapidinho. Vou falar um pouquinho sobre o assunto. A gente já começou a falar, então é legal que já está no pique, né? Ah, vou mostrar para vocês uma linha do tempo rapidinha sobre a educação no Brasil, porque vai ajudar a gente a entender por que, que a gente tem tanta dificuldade primeiro, em estudar, né? E isso foi tema de podcast que nós gravamos, né, Ana? Ser passivo e ativo nessa situação toda, né? Então a gente foi criado ao longo de séculos para ser passivo. E a gente acaba tendo que aprender como assumir o controle do nosso aprendizado sozinho. Ou então com cursos paralelos, com apoio paralelo não que a escola dá. E os vestibulares também, a linha do tempo do vestibular é interessante eu mostrar para vocês, porque a gente vai entender um pouquinho como isso evoluiu para ser essa guerra que acaba sendo para nós, especialmente emocional, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o cérebro, como que funciona a nossa cabeça nesse sentido. Por que, que a emoção assume o controle? Por que, que a gente tem tanta dificuldade em lidar com as respostas que a gente tem? E por que a gente trava? Por que a gente cria crenças que limitam a gente? Enfim, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, passando pelo que é o estresse, o que é a ansiedade. E aí eu vou falar sobre uma coisa que talvez vocês não conheçam o termo, mas conheçam a emoção, que é o sequestro emocional. O branco, por exemplo, é uma sensação que vem com um sequestro emocional, mas tudo no seu tempo, sem spoiler. Depois, a gente termina falando por que, que é importante ter inteligência emocional nos estudos. E aí, a gente abre para perguntas, bate um papinho, eu dou umas dicas para vocês, e a gente conversa um pouco mais sobre como usar a inteligência emocional nos estudos. E se der tempo, se vocês quiserem, a gente pode fazer um relaxamento coletivo para dar uma acalmada e começar o ritmo para dormir depois, né? Então, vamos falar. Bom, já falei, eu sou o André Cavalini, eu sou formado em letras, com licenciatura em inglês, português, literatura. Né? Eu fiz um curso na faculdade chamada Universidade do ABC, né, a Fundação Santo André. Lá tinha um convênio com a prefeitura, então foi uma faculdade municipal que formava, ela tinha um núcleo para formação de professores, e eu me enquadrei lá. Foram 4 anos, com aulas de segunda a sábado, então foram 5 anos em 4. Depois disso, eu me especializei em língua portuguesa e pedagogia do ensino superior, que foi na PUC, daqui de São Paulo. Nesse tempo, antes de eu tirar meu diploma de psicopedagogia e neurociência, eu me dediquei a estudar a mente, estudar aprendizagem, memória. Eu nem listei todos os cursos que eu fiz, porque eu fiz tantos cursos ao longo desse tempo que acho que seria perda de tempo ficar citando tudo, tudo, tudo. Mas são 3.000 horas de treinamento, pelo menos, né? Em hipnose, hipnoterapia e técnicas relacionadas à mente e linguagem. Eu sou especialista em psicopedagogia e neurociência pela Unip, Universidade de São Paulo, Universidade Paulista, perdão. E eu recentemente me graduei em psicopedagogia e inteligência emocional, que foi um curso de extensão que eu fiz, né, focado justamente no uso da inteligência emocional, metodologias de aprendizagem ativa aplicada em psicopedagogia. Hoje eu não pus aí, mas eu faço 2 especializações, uma em ABA, que é uma espécie de atendimento para autistas, né, tem a ver com comportamento, e eu estou me especializando também em terapia cognitivo-comportamental, para ajudar a lidar melhor com a parte emocional dos estudantes. E tudo isso junto deu o Além da Linguagem. Bom, por que que é legal a gente falar sobre inteligência emocional e aprendizagem? Muita gente termina o ensino médio perguntando assim, e agora? Né? O que que vem pela frente? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer os dois, eu tenho condições de fazer uma universidade particular, eu vou tentar uma universidade pública, o que que vai acontecer? Qual que é o próximo capítulo, literalmente? Né?
E essa está na lista de coisas que a gente não aprende na escola, curiosamente, né? A gente acaba tendo que lidar com isso. Expectativas da família, né? Quais são as opções que nós temos hoje? O Enem acaba trazendo um pouco mais de democracia para isso, apesar que é muito complicado você ser filho de uma escola pública e você ter a bagagem necessária para logo de cara você entrar numa universidade federal ou estadual que seja, né, pública. Então, a gente acaba se deparando com aquilo que eu falei há pouco tempo e como eu já falei com a Ana antes, qual a diferença entre ser um aluno e ser um estudante? Em que ponto a gente passa a ser ativo na aprendizagem, né? E muitas vezes a gente acaba esbarrando não no conhecimento, mas no controle da nossa atenção, da nossa emoção, das expectativas. A gente acaba sendo uma força da natureza sem controle. A gente estuda, 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 estuda e não sabe nada. Ou tem a ideia de que não sabe nada. E por que isso acontece? Né? A gente vai acabar falando mais sobre isso hoje. E aí a gente pensa assim, o que eu posso aprender? Eu posso aprender as matérias, eu posso aprender a fazer prova, eu posso aprender a me comportar perante uma prova. O que eu posso aprender, no fim das contas? E se você for pensar na aprendizagem como processo natural do nosso cérebro, a gente aprende tudo. Nesse momento estamos aprendendo. Aprendendo através de uma câmera, com centenas de quilômetros de distância, né? Adaptando a nossa realidade. São funções naturais do nosso cérebro. Neuroplasticidade, autorregulação, são coisas que a gente não sabe, não tem noção de que existem, mas existem. Então a gente tem que saber usar isso em nosso favor. E a grande pergunta é: nós estamos prontos para isso? O nosso cérebro está pronto para poder começar a aprender e modificar essas estruturas para poder evoluir e melhorar? Vamos descobrir isso hoje. Vamos trabalhar isso um pouquinho mais hoje. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a educação no Brasil. Os primeiros professores que estiveram no Brasil foram os jesuítas, que vieram logo depois do descobrimento para poder fundar as primeiras igrejas no Brasil e catequizar os nativos, né? Os habitantes da terra que eles acabaram de descobrir. Não vamos entrar no mérito, né, histórico, fatos ou fake, mas o fato é que as primeiras escolas eram da igreja. E por incrível que pareça, o ensino que eles ofereciam para a população aqui no Brasil era com a mesma qualidade que eles tinham na Europa. Eles usavam muita repetição e exploravam muito a parte da memória. Então, era repetição, 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 repetição. E durante muito tempo as aulas foram assim. Mais para frente, já, a gente percebe que foram mais de 200 anos nessa etapa. Né? Foi o período que a colonização aconteceu de fato. Né? E as igrejas eram centros de cultura, de arte, de conhecimento, durante muito tempo. E o mundo era assim, na verdade, né? A gente começou a ter uma mudança nesse aspecto no século XVII, século XVIII, né? E no Brasil, tem um período chamado Pombalino. Aí você fala, por que esse nome, Pombalino? De acho é isso? Vem do Marquês de Pombal, que era um nobre português que veio para o Brasil para trazer uma nova política, digamos assim. A gente estava naquela era do ouro aqui no Brasil, Minas Gerais, e o pessoal estava com medo lá em Portugal de que estivessem sendo roubados aqui no Brasil. Então eles resolveram trazer um controle maior para cá. E que melhor controle do que a educação? Então eles tentaram fazer uma reforma educacional no Brasil, mudando o esquema dos padres e deixando sem o Estado intervir. Então eles deixaram uma obrigação de educação para as pessoas, mas ficava a cargo das próprias pessoas aprenderem. Então você tinha tutores, você tinha escolas que eram as próprias igrejas, e você tinha cada cidadezinha, cada vilarejo com a sua própria educação. Ou seja, você não tem um padrão. O que acontece? A qualidade cai de novo. Né? A gente volta para o estaca zero. E isso mudou quando o Dom João VI veio para o Brasil. Alguém me chamou aqui? Ah, é verdade, Ana. Lembra que eu passei em história. Bem isso mesmo. E aí, o Dom João veio para o Brasil em 1808 com a família portuguesa. Não vou entrar nem no mérito, Ana. Eu sinto muito quebrar essa. Eu vi que você tem um livro de 1808 aí atrás, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque acho que a parte histórica, por mais que seja legal de a gente falar sobre, vamos focar na educação. E
o que Dom João trouxe para cá? Universidades. Porque até 1808, na verdade não 1808 literalmente, mas nesse período de 8 a 21, né, que foi quando ele voltou para Portugal, ele trouxe as primeiras universidades para o Brasil, porque nós não tínhamos universidades aqui, nós tínhamos as escolas, só que quem tinha a intenção de ser advogado, médico, enfim, tinha que ir para Portugal. Tinha que pegar a nau e ir embora. Então, só quem tinha dinheiro podia ter acesso à educação. Raramente alguém que não tinha podia ter. E aí, Dom João veio para cá falando: não, porque se a gente for para lá, você corre o risco da Inglaterra tomar tudo de lá, porque a Inglaterra estava tomando Portugal. Não literalmente, mas a parte econômica. Então, ele trouxe para cá as universidades e isso trouxe um novo horizonte para cá. Nós começamos a ter nossos próprios professores universitários, as faculdades começaram a ter muita procura, começou a se estruturar um ensino para que as pessoas tivessem acesso à universidade. Era muito seletivo? Era, mas continuou progredindo. Ou seja, a gente saiu de novo daquela estaca zero da bagunça que o Marquês de Pombal causou e depois a gente passou a ter uma educação mais séria. E isso continuou depois que Dom João foi embora e Dom Pedro declarou a independência ou morte. A gente começou a ter uma Constituição, a primeira Constituição verdadeiramente brasileira veio em 24, 1824. E aí o que aconteceu? A educação passou a fazer parte dos direitos do povo. Direitos entre aspas, tá bom? Porque o povo não era todo mundo, o povo eram cidadãos. Os cidadãos eram pessoas que tinham posses e que tinham direito a fazer as coisas. Então não era tão democrático assim, mas instaurou-se a obrigação do governo fornecer pelo menos o ensino primário para as pessoas. E isso foi seguindo, e na República Velha aconteceu uma nova reforma. E novamente aconteceu uma ruptura. A gente voltou duas casas. Aconteceu novamente aquilo que aconteceu quando o Pombal veio. A gente teve a desobrigação do Estado de educar as pessoas. O direito permaneceu constitucional, mas o Estado não tinha mais que fornecer as escolas. Eles podiam até fornecer os lugares, mas se vira. As pessoas tinham que ter acesso. Depois disso, a gente teve as fases da República, e foi quando os primeiros presidentes eleitos vieram, a gente deixou de ser militar, e a gente teve a era do café, as revoluções culturais, toda essa fase de República Velha, Segunda República, Estado Novo, Nova República, esse período de Getúlio Vargas, nós tivemos muitos altos e baixos na nossa educação, com muitas universidades vindo, né? As primeiras universidades de medicina, por exemplo, no Brasil, vieram nessa fase pós-império, né? E aí começaram a surgir os vestibulares, porque eles tinham que ter uma porta de entrada para isso, né? E quando veio a ditadura, aconteceu uma reforma muito mais profunda. E essa reforma, ela era muito ideológica. Eles começaram a controlar o conhecimento. Ao mesmo tempo que eles davam a educação como obrigação do Estado para as pessoas e ofereciam as primeiras universidades federais, com acesso à educação para as pessoas, eles controlavam o que era ensinado. Ou seja, a gente continua à mercê do que eles querem que a gente aprenda e como eles querem que a gente aprenda. Mas, de todo modo, vamos pensar o copo meio cheio. Né? A gente começou a ter mais recursos. Se nós não tivéssemos essa fase de avanço para as universidades federais, talvez hoje nós não tivéssemos universidades federais para ter nem as pessoas tentarem entrar, na verdade. Então, vamos pensar o copo meio cheio. Quando teve a nova Constituição e acabou a ditadura, veio uma reforma muito profunda. Só que essa reforma, ela transformou a educação em política. Então, você começou a usar o povo, já que o povo vota e elege os constituintes e os representantes do povo, senadores, deputados, vereadores, enfim, cada esfera, a gente passa a ter a influência política. Então, vamos fazer mais escolas para ter mais pessoas votando a nosso favor, vamos mudar, vamos incluir matérias especiais para poder doutrinar as pessoas. Vocês talvez não tenham tido, são mais novas, mas eu tive educação religiosa na escola. E eu tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, em que eu tinha a obrigação de saber os hinos da bandeira, da independência, e a gente tinha semanalmente que cantar o hino, sabe? Isso tudo é um ranço que vem da era militar, né, da ditadura, mas permaneceu durante muito tempo. Tá? Até quando eu entrei no ginásio, isso foi no começo dos anos 90, a gente ainda tinha Educação Moral e Cívica e OSPB, que é a Organização Política Brasileira. Né? Eles ensinavam para a gente uma forma diferente de geografia, com
Tudo bem que isso, até certo ponto, era bom, porque a gente entendia um pouco mais nossos direitos, né? Você sabia um pouco mais de Constituição, como eram construídas as leis, essas coisas, que hoje a gente não sabe. Se você quiser saber Constituição, você vai ter que ir para a faculdade de Direito, ou você vai ter que pesquisar muito na internet. No meu caso, eu aprendi bastante porque eu fui atrás de concursos públicos, né? E aí, nessa fase da Nova República, a gente tem a criação do Enem e diversas políticas de financiamento estudantil, né? Eu tentei, na época que eu entrei na faculdade, que foi justamente nessa transição de 2003 para 2004, eu entrei na faculdade e nessa época eu estava tentando ProUni, essas coisas, né? Naquela época não era ProUni que chamava, era FIES. Era o FIES, que era um financiamento parcial que o governo dava para gente. E já era um efeito da nova política, né, estudantil. A gente teve, depois disso, uma reforma do ensino médio mais recente, 2017, que já entra nesse período atual. E aí, conforme você aumenta o acesso à educação superior, a gente acaba deixando o ensino fundamental, o ensino que seria a base de tudo, muito mais fragilizado, né? E hoje a gente vê o retrato disso, a gente vê as pessoas chegando no segundo grau, no ensino médio, mal sabendo ler, mal sabendo escrever, mal sabendo se comunicar, muito menos controlar suas emoções, né? Então a gente percebe que todo esse tempo a gente foi muito de idas e vindas, de avanços e retrocessos. No fim das contas, a gente acaba tendo hoje uma educação democrática, mas não acessível, não plenamente acessível, né? Então a gente vai ter que fazer muito ainda. Se a gente não consegue mudar a política, infelizmente a gente não tem essa força hoje, a gente tem que procurar os recursos nós mesmos. E estamos aqui hoje para tentar agregar um pouquinho mais, né, Ana? Você tentando oferecer mais ferramentas para o pessoal fazer redações melhores, e isso, Ana, você não está fazendo só para o Enem, você está fazendo para a vida. Então, parabéns para você, porque é muito importante a gente se comunicar. Se a gente não soubesse comunicar, a gente não vai para lugar nenhum. Diga, Natiele, você está batendo palma ou está pedindo a palavra? Pode falar se quiser. Acho que ela bateu palma para Ana. Bom, Isso. vamos falar dos vestibulares. Eu não vou entrar profundamente nesse assunto, porque isso é paralelo com a história da educação. Mas eu trouxe, que é importante a gente entender, que sempre houve, desde 1808, que foi quando as primeiras universidades vieram para o Brasil mesmo, foram construídas literalmente aqui, estavam aqui para as pessoas usarem, a gente tinha que selecionar, porque eram duas universidades, uma no Rio e uma em Salvador, então a gente não tinha faculdade para todo mundo, né? Não tinha como. Né? Nessa época, e durante muitos anos, as pessoas eram empurradas não para a faculdade, mas para a parte de mão de obra. Então você tinha que ter uma profissão, né? Você não tinha que ter um conhecimento. O conhecimento era para o doutor, para o rico, para o futuro político, essas coisas. Né? Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. A gente percebe que mais para os anos 70 que a gente começou a ter uma utilização do vestibular como processo seletivo, porque a gente passou a ter um contingente muito maior de pessoas querendo entrar do que vagas. Durante muitos anos, gente, a gente teve mais vagas do que pessoas querendo entrar. O exame era uma formalidade para que você não entrasse tão cru, ou que você pudesse permitir que os pobres entrassem, porque a faculdade não era paga a maioria das vezes, né? Então, nos anos 60 para os anos 70, o vestibular começou a qualificar as pessoas. Essa é a parte mais, acho, mais importante dessa conversa sobre linha do tempo do vestibular, é que no fim dos anos 60 para os anos 70, quando a ditadura entrou, a gente começou a ter mais universidades, o contingente estudantil querendo universidade aumentou demais, porque já tínhamos uma estrutura. Nessa fase do Getúlio Vargas, surgiu a segmentação do ensino em fundamental e secundário, depois primário, fundamental e secundário. A gente teve essa segmentação que acabou sendo positiva para nós, porque você tinha uma sensação de completude, né? Então, para você poder ter acesso ao ensino técnico, tinha que ter um fundamental, percebe? Tinha toda essa construção para a população. Só que o ritmo foi aumentando. Então a gente foi chegando numa fase nos anos 80 em que a USP era o top de linha, né? Todo mundo vinha para São Paulo para estudar na USP, né? E claro, a gente tem as outras universidades de Brasília, do Rio de Janeiro, que eram referências também.
né? E aí a gente começou a ter, nos anos 90, uma popularização das faculdades pagas, as privadas. Mesmo assim, ainda era necessário ter um processo seletivo, porque o contingente ficou cada vez maior. Interessante, né? Bom, vamos falar agora sobre o nosso cérebro. Eu vou tentar ser bem breve para eu não ficar tão chato, tá, gente? Por que é interessante a gente falar um pouco do nosso cérebro? Porque muita gente tem dificuldade de distinguir aquilo que você sente de verdade, aquilo que é um efeito físico, daquilo que é psicológico, daquilo que é resultado de uma emoção. E aí vem uma coisa muito interessante, que a gente não sabe a diferença entre emoção e sentimento. Nem de cérebro e mente. Mente e pensamento, percebe? São conceitos que são muito comuns, muito populares, mas a gente não sabe quando um começa e quando o outro termina, sabe? A gente não tem essa ideia. Então a ideia é que a gente saiba que o cérebro nem sempre foi o centro das atenções. Na antiguidade, por exemplo, as pessoas achavam que o pensamento, os sentimentos vinham do coração, literalmente do coração, porque ele bombeava o sangue para o corpo, então de onde mais podia vir o pensamento, se não do coração? Não é verdade? Não, não é verdade. E o negócio é, o cérebro só surgiu mais para frente. E quando eles descobriram que o cérebro começava aqui, mas que ele se espalhava por toda a coluna, e na coluna ele tem ramificações que vêm até os dedos, foi uma revolução. Você percebe que existe uma conexão, um sistema, um circuito mesmo. E que o que você sente aqui na ponta do dedo reflete aqui. E não só como sensação tátil, de quente, frio, de textura, mas de dor. E como você reage à dor não é só um estímulo físico, tem como você se relaciona com ela. Se você já furou o dedo antes e você fura de novo, você fica nervoso, você fala um palavrão, porque você já, pô, de novo. Entende? Percebe que a gente começa a criar conexões com isso, é muito interessante. São dois mundos separados, mas que, para nossa sensibilidade, para nossa percepção, é uma coisa só. O mundo interno e o mundo externo. Né? E os pensamentos, eles passam a ser uma projeção abstrata, subjetiva da situação. E por isso que cada um pensa de uma forma diferente. E por que isso acontece? Porque apesar de nós todos termos neurônios, bilhões deles, e as sinapses, que são esses choquinhos que a gente vê naquelas animações bonitas, daquela célula com aquelas ramificações azulzinhas dando um choquinho, essas sinapses é como a informação transita pelo nosso corpo. É como uma ponta leva para outra. E tudo isso é normal para todos nós. Mas mesmo assim, o cérebro da Ana é diferente do da Natiele, que é diferente do André. A composição é a mesma. O peso pode ser parecido, a constituição material é a mesma. A diferença é que essas conexões não são baseadas somente nas células. São baseadas no que a gente sente, no que a gente observa, nas experiências de vida. Então, cada cérebro é igual no formato, mas é diferente no conteúdo. Só que isso a gente não sabe. Por que que até hoje ninguém trabalhou isso dessa forma? O conhecimento sempre veio igual para todo mundo. Né? Ninguém nunca respeitou essas diferenças. Ninguém parou para pensar que talvez a Ana aprenda de um jeito, o André de outro. Né? O resultado vai ser o mesmo. A gente vai responder a mesma pergunta no Enem. A gente vai tentar fazer a mesma conta, tentar fazer a mesma redação, o mesmo tema. Mas por que que a Ana aprende de um jeito, a Natiele aprende de outro e eu de outro? Porque nossas conexões são diferentes. Porque a Ana nasceu numa cidade, eu nasci em outra, e a Natiele em outra. Percebem? A gente tem histórias diferentes e isso constrói nosso cérebro também. E aí a gente para pensar assim, o que diferencia uma emoção de um sentimento? Porque o sentimento é essa parte subjetiva que eu estou falando. A emoção é física, gente. A emoção é uma resposta literalmente física. E ela é tão física que ela surgiu antes do nosso cérebro surgir. Antes do cérebro do homem hoje, com as camadinhas dele bonitinhas lá, o córtex, neocórtex e o sistema límbico, tudo isso, surgiu antes. Os animais têm emoções. Então, o homem foi criando como uma cebola, camadas por cima dessa base. A base é igual para todo mundo. Os macacos têm a mesma base que a gente. A gente fala que tem o cérebro reptiliano, a gente já usa essa expressão, porque é a parte da resposta automática. São as emoções. Ou seja, o nosso cérebro reptiliano, nossa parte mais instintiva, é tão instintiva quanto a do jacaré. Entende? Porque é uma resposta automática, natural, animalesca até. Não é racional. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente não sabe domar essa fera. Eu falo muitas vezes que é o touro bravo. A gente solta ele muito mais do que a gente segura ele. E aí os sentimentos tomam conta.
O sentimento, então, é a interpretação que a gente tem individual das emoções. As emoções, elas são basicamente 7, de acordo com a neurociência. Elas são 7 e elas se dividem, subdividem e tal. Mas, por exemplo, alegria, amor, surpresa, repulsa, medo, raiva, são exemplos de emoções que nós temos. E são puras. E muitas vezes, o nosso cérebro não sabe diferenciar um rato de uma prova, um leão de uma prova, uma arma apontada de uma prova. A gente se assusta da mesma forma. E o que acontece quando a gente se assusta dessa forma? A gente tem a mesma reação, frio na barriga, a perna fica bamba, a gente quer sair correndo, a gente fica paralisado, tenta tomar a arma, entendeu? A mesma resposta que a gente tem para uma prova do Enem, para uma questão cabeluda, para uma redação que eu não sei como desenvolver, eu tenho se o cara vem roubar meu celular. Entende? É o susto. A gente não tem essa diferença. O cérebro trava e o nosso racional fica por um tempo paralisado e o nosso corpo vira pura emoção, vira pura reação. E aí, a gente sabe, como será que a gente consegue domar essa fera? Vem a última pergunta dessa slide. Nossas respostas, elas são automáticas? O que vocês acham? Se quiserem falar, podem falar. Eu vou dizer para vocês que sim. Mas o interessante é que, por mais que elas sejam automáticas, a gente pode deixar mais difícil que elas saiam automáticas. A gente pode dificultar, olha que interessante, criar barreiras para que a gente seja menos instintivo. E como é que a gente faz isso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Bom, vamos falar então sobre essa parte que vai nos bloquear ou não na hora de fazer uma prova. O que são essas coisas que eu coloquei aqui? Estresse, ansiedade e sequestro emocional. Bom, o estresse é uma reação normal do nosso corpo. A gente produz neurotransmissores, hormônios, que vão lidar com o estresse. E o estresse, ele vai provocar na gente o fluxo de sangue mais rápido, mais devagar, a respiração vai aumentar, vai diminuir a frequência, a musculatura nossa vai ficar mais pronta para correr, ou para desviar, ou para se defender. Entende? Então o estresse não é ruim. Ele se torna ruim porque a gente acaba excedendo o nosso limite, ou a gente não entende o que está acontecendo. Olha que interessante isso. A gente não percebe o que está acontecendo, a gente não entende por que está acontecendo aquilo. Por que eu estou com frio na barriga? Porque o sangue está subindo das minhas pernas para o meu coração. Quais são nossas funções principais? Cérebro, coração e pulmão. Então, o frio na barriga nada mais é que o sangue subindo pelo nosso corpo. Então, a gente sente as veias do nosso abdômen, que é muito vascularizado, se esvaziando. Não esvaziando literalmente, mas o sangue está indo muito rápido para cima. Dá calor no rosto, ficamos vermelhos, não é verdade? Surgem aquelas placas vermelhas no nosso corpo. Você fala, meu Deus do céu, uma crise alérgica. Não, minha filha. Isso está acontecendo, o teu estresse está tão alto que o seu corpo entrou em modo de defesa. Então, o seu sangue está subindo, a sua perna está gelada, a sua mão fica gelada, começa a suar a mão, porque ela está se regulando ali, para se manter ativa, para você continuar sentindo as coisas. Mas sua respiração ofega, porque tudo está vindo para cá, para proteger o núcleo. Olha que interessante. E é automático. Só que a partir do momento que você sabe que se você olhar para o Enem você vai ter essa reação, o que você faz? Você tenta lidar com isso. Você tenta. Se você já conseguiu entender que a tua resposta para aquela pergunta, para aquela situação, para aquela sala de aula pavorosa é essa, você se prepara para diminuir isso, para lidar com isso. Então, a gente pode pensar que estresse e ansiedade são problemas ou são normais? Ou será que a nossa cabeça que está vendo demais? A gente vai ter que trocar de link, porque falta 1 minuto para acabar este link, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, eu vou fechar essa aula e a gente começa no outro link, pode ser, gente? Antes que seja interrompido no meio. Você tem as duas, tem o link? Sim, eu passei no grupo. Então beleza, eu vou fechar aqui, tá bom? Até já.